Sejam bem-vindos todos à minha aula. Meu nome é Vanessa Fontana, eu sou atriz, escritora, diretora. Já ganhei vários prêmios com literatura e roteiros e também atuo em direção como atriz, né? Agora na pandemia não parei e comecei a produzir filmes, né, curtas, metragens de baixo orçamento. E eu fiquei na incumbência de falar para vocês como se faz um roteiro. Bem, o roteiro, primeiro eu quero explicar para vocês o que é o roteiro. O roteiro é um método, é um filme escrito, é uma receita de bolo. Porque, na verdade, o roteiro, ele sai da mão do roteirista e ele vai para a mão do diretor, e o diretor, ele tem que colocar no audiovisual, né, aquilo que está escrito, né, aquilo que saiu da cabeça do roteirista. E para se fazer um roteiro, né, a primeira coisa que você precisa é de criatividade, dedicação e persistência, né? Você precisa ter uma história na cabeça, você precisa se dedicar a ela e você precisa persistir. O roteiro, geralmente, ele tem vários tratamentos, né? O roteiro passa, às vezes, por 10 tratamentos, 20 tratamentos, enfim, vários tratamentos. Isso não significa que o roteirista não é bom, pelo contrário. É porque você faz uma história e aí você vai aperfeiçoando, né? Você vai, como a gente fala, amarrando essa história, né? Cobrindo as lacunas para que não reste dúvidas, não reste, né, furos no roteiro, que a gente chama. Então, o roteiro ele precisa passar por vários tratamentos para ele ficar um roteiro bem amarrado, né? O roteiro, ele pode ser tanto um diálogo, cenas, né? Como ele também pode ser uma narração. Posso fazer um filme todo narrado e com cenas. Existe o cinema mudo também, né? Quem assiste cinema de época, o Carlitos, maravilhoso, né? E ele era da época áurea do cinema mudo. Então, necessariamente, o roteiro ele não precisa ter fala, né? Ou ele pode ser uma narração, ou ele pode ter diálogos, né? Ou ele pode ter apenas descrição de cenas, né? Então, o roteiro, né, como eu já falei para vocês, ele é o filme escrito, né? Antes de ser produzida a obra. É como se a obra já tivesse ali no papel, né? O que o roteirista precisa? Ele precisa planejar a sua história, né? Ele precisa saber como ele vai tirar aquela história que está dentro da cabeça dele e colocar no papel. Eu escrevo muito literatura e eu gosto de fazer muitos roteiros poéticos, né? Eu tenho uma receita para os meus roteiros. Não, receita não, é como se fosse um itinerário. Quando eu quero falar, a primeira coisa que você precisa é chamar atenção, né, para a tua história. Então, quando eu vou falar, por exemplo, eu tenho um roteiro Menino do Sinaleiro, né, que é os meninos que perdem dinheiro nos sinaleiros, é um roteiro poético. Então, eu tenho uma narrativa, né, que eu primeiro falo do que me incomoda, uma coisa assim que chame atenção, uma coisa trágica. E aí eu falo assim, morte matada, morte morrida, o pior é a morte vivida. Aquela de bucho encolhido e seco, aquela do menino do sinaleiro.
né? Esse é um roteiro narrativo. E eu vou contando a história e eu coloco cenas, né, nessa história para ilustrar a história. Então, primeiro eu falo uma coisa que não é necessariamente é sobre o que eu estou falando, mas ainda não revelei o que eu estou falando, que é do menino do sinaleiro. Aí depois eu chego no menino e aí eu descrevo o que é a vida de um menino que pede dinheiro no sinal. E eu vou contando aquela história, eu vou desenvolvendo, né? Vou falando sobre os dramas. O roteirista, ele fala o concreto e ele sempre deixa uma lacuna para quem está assistindo ter também a sua visão da história, né? E isso é muito legal, porque você não faz uma história engessada, né? Aquela história pode ser vista pelo olhar de cada pessoa em si, entendeu? Pela reflexão de cada um em si. E aí eu vou contando até que eu chego no ápice. O ápice, eu falo que é como se fosse um tapa na cara, né, da sociedade, aquela coisa que é para provocar mudança em quem está me assistindo, né? E é o que a gente chama de curva dramática, né, que você chega ao ápice. E aí eu chego nesse ápice, que é o choque com o meu telespectador, né? E depois desse choque, aí você volta à normalidade, você dá o alento, que aí eu tenho uma forma de fazer isso, que é tipo como se fosse moral da história. Vocês sabem, manjam aquela história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que você conta a história toda e depois no final, ó, moral da história, nunca saia, né? Nunca ande em lugar baldio, sozinho, né? Que a Chapeuzinho foi lá entregar e foi pegar pelo lobo mau, né? Nunca dê atenção a estranhos, né? Então essa é a moral da história, e essa é a parte, né, da finalização. Menino do sinaleiro, morte matada, morte morrida, o pior é a morte vivida, essa de bucho encolhido, de pele queimada e seca, essa do menino do sinaleiro, que vende o chiclete, o bacana que para quando o vermelho aponta. Morte vivida de cada manhã amanhecida, essa que empurra a gente quando o asfalto fica quente, junto ao despertador da buzina que passa na hora do rush. Do bacana que trabalha no escritório, que vontade de ter nascido na casa grande, mas de verdade nasci na senzala. E olha que na morte que vivo dizem que acabou a escravidão. Sou escravo da morte em vida, dessa desgracença do dinheiro mal distribuído. Aliás, quem inventou esse tal de dinheiro acho que nem tinha juízo. E a mulher que para naquele carro bacana tem medo dos meus olhos famintos. Mas, na verdade, sou eu a vítima da sina da morte em vida. Vanessa Fontana. Então, primeiro a gente planeja a história, né? Então a gente pesquisa, estuda, vê vários outros filmes sobre aquele tema que a gente quer abordar. Depois a gente desenvolve a história, desenvolve os conflitos, né,
constrói os personagens. O personagem, quanto mais detalhe você tiver dele, né, quanto mais humanizado ele for, que a humanização é esse detalhe, é o sentimento do personagem, mais consistente ele vai ser, né? E mais as pessoas vão se identificar com ele. Temos que fazer um argumento do nosso roteiro. O argumento é uma narrativa, né? A gente faz uma narrativa de umas 5 páginas do roteiro. É também importante fazer uma escaleta, né? Como é que se faz essa escaleta? Você, quando tem uma história com vários personagens, né? A escaleta são, vocês sabem aqueles bloquinhos coloridos, né? Então você pega e escreve as cenas, não os diálogos, as cenas, e você vai amarrando uma com outra. Porque às vezes você tem 10 personagens numa história e você precisa saber, né, individualizar a vida de cada um, o pensamento de cada um. Se você não fizer essa escaleta, você acaba se perdendo na história e você acaba deixando lacunas. Então, por isso, a escaleta é importante. E aí, depois a gente escreve o roteiro, a gente revisa, e aí depois, enfim, a gente vai passando por tratamentos. Às vezes, um roteiro recebe um tratamento até no dia da filmagem, né? Até os atores também criam, dependendo do diretor. Tem diretor que deixa aberto para os atores criarem. E eu acho até que é muito importante isso. Eu sou uma diretora que trabalho assim. Eu gosto muito da criação, principalmente com humor, né? Que o humor você tem que ter o tempo, não pode perder a piada. Então a gente faz isso. Depois, bem, você tem que tirar o roteiro da cabeça, tirar do papel, né? Um roteiro que vende muito, uma dica, né? É você mostrar um novo olhar, né? Sair do corriqueiro, sair daquela coisa lógica, né? Que quando você dá um susto, quando você traz um novo, você conquista e você causa transformação, né? E isso é muito importante, tanto para o roteiro quanto para a literatura, né? Definir os conflitos é importante. Cada personagem tem o conflito interno consigo mesmo, né? Porque nós sempre temos nossas dúvidas, nossos questionamentos. A gente tem os conflitos pessoais, né? Que é o conflito que eu tenho com o outro, com o meu parceiro de cena, com o outro personagem. E tem os conflitos extrapessoal, que às vezes é um conflito que você, por exemplo, não humano, entendeu? Que você tem com uma empresa, entendeu? Com a qual você está lidando. Então, esse é o conflito extrapessoal, né? É muito importante. Eu já falei isso, a gente prestar atenção na curva dramática, porque a curva dramática é o ápice, senão fica aquele filme monótono, né? Quando você não dá uma curva dramática no teu roteiro, na tua história, no teu filme, ele fica desinteressante, ele fica monótono. Sabe aquele filme, esse filme não acontece nada? É porque o filme não tem uma curva dramática. O filme tem várias curvinhas, né, dentro de cada história, mas ele tem um ápice, que é aquela curva dramática, e depois ele volta de novo para a normalidade, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um filme. Aqui é o início, né? Aí o que eu chego ao ápice do problema. E aqui eu chego à finalização do filme, né? Esse gráfico tem muito a ver com como eu escrevo, exatamente assim,
A minha curva, geralmente, ela é no finalzinho. É muito importante a gente ter um argumento, né? A gente ter um argumento do nosso roteiro para a gente se guiar, né? O roteiro, geralmente ele é feito na fonte Courier, tamanho 12, Courier New, tamanho 12, porque é uma fonte padrão que cada folha, né, mais ou menos equivale a 1 minuto de filme. Então, se eu tiver 30 páginas, né, eu vou ter ali 30 minutos de filme. Essa é mais ou menos a métrica. No roteiro, né, cada cena a gente tem o cabeçalho da cena, né, que é o que a gente explica, interna, a hora, a luz do dia. Essa é a primeira parte, né, de uma cena. Depois você tem a ação, que é como se fosse a narrativa do que vai acontecer na cena, e depois você tem um diálogo, e aí você tem a transição, né? Então, assim que se escreve um roteiro, né? Mas, assim, cada roteirista tem sua forma de escrever. Como eu falei, existem também roteiros narrativos, roteiros poéticos, que às vezes você só vai escrever ali a poesia ou a narração, né? Então, não tem esse diálogo. E aí você pode colocar só cenas mudas, ilustrar aquilo que aquele narrador está falando, né? A revisão, que é muito importante, né? Os tratamentos são muito importantes, né? E uma outra coisa, né, que é muito legal é que a gente tem os software de roteiristas, né? Que não é profissional, por exemplo, você fazer no Word. Pode fazer? Pode, mas existe software que são completamente gratuitos, como, por exemplo, o StoryWrite. É um software gratuito e ele já vem ali aonde você colocar o cabeçalho da cena, ele já te dá aquele esqueminha para você escrever, aquele formato, né? Então você não precisa ficar no Word, aonde eu vou escrever, aonde eu vou fazer isso. Então, existe esse software. O mais usado é o Final Draft, tem o Celts, que é uma versão gratuita da Amazon, e tem o StoryWrite, né? E o que eu aconselho vocês? Leem muito roteiro pela internet. Eu acabei eu tenho o meu canal, tá? Eu convido todos vocês para visitarem. Vanessa Fontana no YouTube, em que eu faço muitos roteiros poéticos. Vocês podem ir lá dar uma olhadinha no meu roteiro. Vou adorar que vocês me sigam. Vão lá, comentem, podem falar que me conheceram na aula, vou amar. E se precisarem também, que eu dê uma lida no roteiro de vocês, sempre que eu puder, eu dou uma assistência, e isso é legal, essa interação entre a gente, né? Então é isso, gente. O roteiro, ele é a receita do teu produto, né? Se você faz um roteiro bom, provavelmente você vai ter um produto bom, né? Então é fundamental que a gente tenha um bom roteiro. Logicamente que a gente depende de uma série de outras coisas de produção, né? Que a gente são orçamentos que a gente tem que orçar. Se você está fazendo um produto para ganhar dinheiro, né? Profissional, você precisa orçar tudo, você precisa ter equipe de produção, é muito importante. É muito importante você ter a tua equipe técnica,
né? Agora, se vocês estão querendo produzir uma coisa, eu aconselho vocês comecem a produzir para a internet, que vocês vão começar a ganhar experiência e daqui a pouco vocês vão se tornar realmente grandes profissionais. E a internet é uma maneira fácil e quase gratuita de se produzir, né? Que a gente consegue fazer filmes com baixíssimo orçamento e consegue dar, né, bons produtos e aprender, porque a arte, você aprimora a arte fazendo, produzindo, e é isso, gente. Agradeço vocês. Vão lá, me sigam, espero vocês no meu canal. É isso aí. E boa arte para vocês.